Olá! Chegou uma hora muito esperada por vocês, né? Falamos um pouco sobre a entrevista, como que a gente deve fazê-la, aí falamos um pouco sobre o vínculo, mas eu sei que vocês ficam ansiosos de como que a gente vai avaliar, o que que a gente vai utilizar teste, vai utilizar que atividades de rastreio, que protocolos. Então, vou passar um pouquinho para vocês sobre quando a gente fala dessas avaliações em relação ao mundo, vamos dizer assim, né? Tem muitos protocolos que a gente sabe que são muito bem vistos, né? Bem trabalhados lá fora, mas que a gente não possui ainda uma tradução ou uma validação aqui no Brasil. Quando a gente fala de validação, não é porque as pessoas estão ainda ponderando se ele é bom ou não. Né? A gente sabe que quando o resto do mundo já está usando e que é considerado muito bom, a gente tem que lembrar quando a gente fala de validação, não é só sobre a qualidade, vamos dizer, do protocolo. Quando a gente fala dessa validação, a gente tem que pensar em qual é o público que eu vou trabalhar, qual a idade que eu vou trabalhar. Tem alguns protocolos que eles são feitos ali pensando na parte cultural, na parte... As vivências, né? Quando a gente pensa no nosso mundo todo, elas são diferentes. Então, tem algumas coisas que realmente, quando a gente diz que não tem a validação, não é só porque não foi feita, mas às vezes eles verificam que não é muito bom, mas não está adequado, ajustado, às vezes, a algumas realidades que a gente tem aqui no nosso país. Então, vou falar de alguns dos protocolos e aí a gente vai mensurando aí o que a gente tem aqui, o que a gente não tem, o que às vezes a gente já encontra. A gente tem alguns protocolos que, se você entrar na internet, você tem acesso a eles. A gente vai verificar alguns que já são muito trabalhados aqui no Brasil, né, muito utilizados aqui no Brasil e são de uma qualidade muito boa, né? Temos alguns que são utilizados no Brasil, foram traduzidos por alguém aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem ali, vamos dizer, ali um carimbo ali da validação, mas já muito utilizado em outros países. Então, a gente vai pensando aí junto dentro desses protocolos. Então, como a gente estava falando, alguns a gente, quando pensa, vou pegar ali pela internet. Você não tem gasto, né? Se você for aplicar ali com alguém, você no máximo vai ter o quê? A impressão, né, do material. Mas a gente também vai ter materiais que têm um custo, né? E vou te falar de outros materiais que a gente, às vezes, não está muito ligado neles, não pensa tanto neles, mas que eles também podem nos ajudar quando a gente fala dos marcos do desenvolvimento e de outros temas aí relacionados a essa parte aí dessa avaliação que a gente vai fazer, tá bom? Então, primeiro ponto que a gente vai pensar quando a gente fala em avaliação, e a gente vai falar em avaliação ABA, a gente precisa avaliar a criança em diferentes locais, em diferentes ambientes, tá bom? Por quê? Então, vamos pensar. A criança, quando ela está no consultório, às vezes aquele ambiente não é familiar para ela, às vezes as respostas que ela vai nos dar não são tão fidedignas se ela estivesse em ambientes que ela está ali mais acostumada, que ela está que ela tem ali um convívio maior e melhor, né? Então, a gente pode trabalhar em outros ambientes. Lembrar que quando a gente falou que outros profissionais podem trabalhar com a criança, a gente pode ter uma pessoa que trabalha
na casa, a gente tá no consultório, a gente pode ter na escola. Então, quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, e aí lembrar também, equipe multidisciplinar não vai estar todo mundo, às vezes, no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. Às vezes, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que aí sim, eles têm dias e horários específicos para se encontrar, para trabalhar ali as supervisões e os casos, mas alguém vai trabalhar de forma domiciliar com aquela criança, alguém vai trabalhar dentro da escola com aquela criança, alguém vai trabalhar dentro do consultório ali com a criança. Então, a gente também tem que pensar nesses cenários. Então, se eu estou fazendo uma avaliação e eu tenho essa equipe multidisciplinar, eu posso ver com os pais onde a criança vai, onde ela passa as tardes, onde ela faz as coisas que ela precisa fazer. Ela gosta, tais dias a gente leva ela no parquinho, tais dias, tem um dia da semana que ela fica na casa da avó, tal. E o profissional pode ir a esses ambientes para verificar o comportamento da criança. Nesse momento, quando a gente fala no início dessa avaliação, é uma coisa até mais de observação. A criança está aqui, eu estou aqui, a criança está fazendo as coisas dela, a gente ainda não vai interagir com a criança, a gente vai só observar o que ela faz dentro daquele ambiente, quais são os comportamentos que ela tem e lembrar, né? Tudo tem que ser registrado. Então, quando a gente fala que ela teve aquele comportamento, eu também já escrevi o que ela fez antes desse comportamento e o que ela fez depois desse comportamento. Porque se eu tiver só o comportamento, às vezes ele não vai me dar aquela resposta que eu preciso e que eu quero, tá bom? Então, a gente vai pensar, então, nesses outros ambientes. Outro ponto também que é importante quando a gente fala ali de já levar a criança só para o consultório, dentro do consultório, às vezes eu vou ter menos frustração, né? A criança vai ter acesso ali a brinquedos, vai ter acesso ao que ela está olhando, que ela está vendo, como é um ambiente que às vezes ela não tem ali o costume de ir, ela também vai querer mais observar às vezes, e quando ela está no ambiente que ela conhece, aí é mais fácil, assim, se ela se sentir chateada com alguma coisa, ela vai mostrar que ela está chateada, se ela se sentir feliz, se ela se sentir o jeito que ela tiver, né, ela vai mostrar ali de acordo com os comportamentos que ela for demonstrando ali pra gente. Então, isso também é importante, tá? É claro que, às vezes, a gente não tem essa oportunidade. A gente está falando de tudo que a gente tem a oportunidade, a gente vai aproveitar e vai abraçar aquilo e vai fazer, né? Mas, às vezes, a gente não tem oportunidade de estar em ambientes diferentes. Mas, vocês podem ter certeza, se vocês tiverem a oportunidade de avaliar a criança nos ambientes que são mais familiares a ela, você vai ver que as respostas que você tivesse só no seu consultório, às vezes, serão diferentes, tá bom? A gente vai ver agora alguns protocolos, tá? De rastreio, de avaliação, que são os principais protocolos que serão utilizados em aba. E aí a gente vai pensar juntos aqui o que a gente tem nível nacional, Brasil, o que a gente tem em outros países, o que a gente vai poder utilizar. Quando a gente fala vai poder utilizar, quando a gente fala de outros países, você pode entrar, por exemplo, no site americano, no site europeu e ter o acesso e utilizar, né? Mas você tem que lembrar que ele não tem ali uma validação aqui, mas a gente sabe que, por exemplo, muitas clínicas grandes que trabalham com aba utilizam muitos protocolos que a gente sabe que que estão nos livros fora do país e que tem muito renome. Então, quando a gente pensa, poxa, eu tenho uma literatura com super renome que fala que aquele protocolo ouro é muito bom, então você sabe que aquilo ali é uma coisa boa, de alta qualidade, né? Só que aí tem que lembrar, não tem tradução, você vai ter que fazer a tradução, você vai ter que compreender o que está escrito,
ou dá para alguém fazer essa tradução. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, se você for olhar, por exemplo, um protocolo que é vendido Estados Unidos e Europa, eles vão vir em euro, eles vão vir em dólar. Então, tudo isso aí vai depender do o quanto você quer investir, não vou dizer gastar, quanto você quer investir dentro disso que você, esse novo caminho que você está traçando dentro da análise do comportamento aplicado, tá bom? Então, tudo isso a gente vai fazer devagarinho, ok? E aí, então, quando a gente fala desses protocolos, primeiro que eu vou falar, claro, né, eu ia ter que começar com um que a gente tem aqui, que a gente trabalha aqui e que a gente considera que ele é muito bom, muito completo, e eu também gosto muito dele, que é o nosso inventário Portage, né, operacionalizado. Então, como que a gente vai utilizá-lo? São para crianças de 0 a 6 anos, tá? Aí ele vai avaliar a criança em diferentes áreas, em 5, né, para a gente entender. E essas áreas são socialização, cognição, linguagem, autocuidado e o desenvolvimento motor, tá bom? E ele é validado na população brasileira. Então, assim, chegou aqui, ó, primeiro, faca e queijo na mão, beleza, só aplicar, só aplicar não, desculpa, só estudar, entender e começar a aplicar, tá bom? Ele depois eu vou mostrar para vocês bem direitinho como que ele é, como que ele funciona, para vocês terem essa compreensão, tá bom? Como eu disse para vocês, ele é um inventário que é muito bom, muito completo. Ele é um livro, né? E dentro dele tem todas as explicações de como você vai utilizá-lo, com quais crianças você vai trabalhar. E aí também um cuidado que eu quero que vocês tenham, que vocês pensem, reflitam, é porque assim, a Karina falou do inventário Portage operacionalizado. Ela falou também do VibMap. Ela falou também do MChat. Ela também falou do Protea-R. É para comprar tudo isso? É para ter tudo isso? Então, vamos com calma. Primeira coisa. A gente tem que pensar que qual é a área que você trabalha? O que é mais importante para você? Acabei de dizer aqui, né? O inventário Portage. Ele vai trabalhar socialização, cognição, linguagem, autocuidado, desenvolvimento motor. Quando a gente fala do VibMap, a gente já pensa em marcos do desenvolvimento infantil e ele é mais voltado, vamos dizer assim, para a linguagem, né, e áreas associadas com crianças até 48 meses. 48 meses, 4 anos. Certo? Então, vamos lá. Eu preciso fazer a avaliação de uma criança que as dificuldades maiores são dentro ali do autocuidado e do desenvolvimento motor. Será que eu preciso aplicar o VibMap? Eu tenho uma criança que eu tenho que trabalhar, por exemplo, linguagem e o autocuidado. Será que eu vou trabalhar o VibMap? Vocês compreendem a pergunta? Então, vamos lá. Se eu tenho que trabalhar áreas específicas e eu tenho um protocolo que já trabalha essa área específica, posso utilizar só esse protocolo? Sim. Eu tenho 2 áreas específicas, uma que é mais característica de um protocolo e uma que é mais característica de outro protocolo. Posso misturar os protocolos? A gente vai sempre dizer quando os protocolos se associam, podemos. Agora, vamos pensar de novo. Eu tenho o Portage, eu tenho o VibMap e eu tenho o Protea-R. Vou aplicar tudo. Você domina esses protocolos?
Você sabe bem sobre os 3 protocolos? Então, vamos lá essa questão. Eu vou trabalhar com a criança. Minha criança, a dificuldade maior é no autocuidado. Mas eu tenho o VibMap, sei trabalhar muito bem com o VibMap. Posso aplicar o VibMap? Agora vamos responder todas as questões. Trabalho que você tem domínio, certo? Então, eu tenho o VibMap, mas eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de autocuidado. Se eu souber aplicar muito bem e domino o VibMap, vai me ajudar com também a resposta do autocuidado, mesmo que o VibMap seja mais voltado para a linguagem não verbal, ok? Mas se eu tenho 2 protocolos, eu conheço os 2 protocolos, eu domino o protocolo e conheço o outro protocolo, também posso aplicar, principalmente se eles forem associados para trabalhar ali uma área. Então, quero trabalhar o autocuidado, domino o VibMap e tenho o Portage. Então, eu posso também trabalhar com os 2 e fazer ali essa associação, esse pareamento do que deu de resultado, tá bom? Cuidado também em aplicação de muitos protocolos. Primeiro que, para a gente ter domínio de todos, né, é muito trabalho, é muita pesquisa, você ter que tirar um tempo bom para ter o domínio de todos eles. Então, e outro ponto será que depois não é informação demais, não é coisa demais? Então, a gente também tem que pensar nisso, tá bom? Então, quando eu for passando aqui e falando sobre cada um desses protocolos, da gente ir analisando, né? É claro que, inicialmente a gente ainda não tem muitos protocolos, que eu não consigo ainda comprar esses que são mais caros. Então, a gente pode pensar em protocolos que são muito bons e a gente ter o acesso a eles. Alguns vocês vão ter que ser licenciados, mas isso aí, se você... normalmente, esses que precisam ser licenciados, você vai ter ali uma caixinha dentro de onde está o protocolo, você vai encontrar na internet. Você vai clicar lá e aí, normalmente, você tem que botar seu nome, seu CPF, qual a sua profissão. Às vezes eles perguntam por que você está querendo aquele protocolo. Fazer ali um pequeno cadastro, vamos dizer assim. E eles também liberam protocolo para você, tá? Então, tudo isso a gente vai analisando aqui conforme a gente está conversando e procurando, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente falou do Portage, que é muito... Eu considero ele quase completo, né? A gente nunca vai dizer que é completo, porque vai ter um detalhezinho ali que pode vir diferenciado. Mas ele, assim, num geral, ele é completo. Ele vem ali avaliando muito bem ali essas 5 áreas que a gente já listou, que a gente já falou. Possui a validação brasileira. Então, a gente vê que dentro, culturalmente, da população que a gente tem, das pessoas que a gente tem, ele combina ali para essa avaliação, que isso também é importante. E aí a gente entrou no VibMap, que hoje a gente ouve falar muito nele. Ele geralmente é utilizado para crianças pequenas, conforme eu disse, até 48 meses, 4 anos. Só que ele, assim, dentro da área que ele trabalha, ele é considerado também muito robusto, muito detalhado, muito aprofundado, né? Então, também é muito bom dentro dessa área que ele visa mais avaliar, mas não deixa aquém outras áreas também, tá bom? Ele está muito voltado, né, para esses marcos da avaliação aí comportamental verbal, né? E dentro dos programas de nivelamento. Aí a gente vai trabalhar ele aí nesses repertórios iniciais da intervenção ABA, né? Lembrando que ele é com crianças pequenas. Ele trabalha 170 marcos, isso é uma coisa importante, interessante quando a gente fala desse desenvolvimento da criança, né? Ele vai estar subdividido em 3 níveis, então a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. E quando a gente fala dos níveis,
ele vem assim, de tal a tal idade, aí no outro de tal a tal idade, de tal a tal idade. Aí, então, por exemplo, a minha criança tá ali no nível 2, eu aplico só no nível 2? Sim e não. Você pode aplicar o nível 2, mas você tem certeza que ele sabe as coisas do nível 1? Porque quando a gente fala, estou trabalhando os marcos do desenvolvimento. Se eu estou trabalhando marcos do desenvolvimento com a criança, eu quero saber onde ela se encontra dentro desse marco. Se eu deixo de aplicar o nível 1, será que alguma coisa não foi desenvolvida que deveria ter sido desenvolvida quando ela era menor e eu já fui para o nível 2? Então, o ideal é que você aplique o nível 1, beleza, a criança conseguiu tudo. Fomos para o nível 2, que é o nível que ela está. Nossa, ela conseguiu tudo. Você pode tentar o nível 3 para ver se ela está além, às vezes, desse desenvolvimento. Então, quando a gente fala, tá dizendo que a minha criança tem tal idade, então eu vou aplicar aquele. Não, ninguém está dizendo que está errado. Mas quando a gente pensa, né, eu estou fazendo uma avaliação completa, eu estou avaliando tudo que eu preciso avaliar, então eu preciso entender se a criança tá ali, tudo que ela passou, todos aqueles conhecimentos, aqueles marcos foram ali adquiridos, né? E dentro da idade que ela está também adquirindo esses marcos, né? Tá passando por esses marcos, tá conseguindo o desenvolvimento dentro desses marcos, e ela sabe algo já que ultrapassa a idade que ela está. Então, tudo isso a gente tem que, às vezes, também dar uma parada e uma pensada, né? Então, assim, eu avaliar só aquele nível, a gente não quer dizer que tá errado, mas eu não sei te dizer se tá completo, tá bom? Então, a gente vai pensar também um pouquinho aí neste quesito. Ok? E aí, então, a gente pode verificar, então, essa avaliação de transição, né? A junção de habilidades e de barreiras que a criança está ali identificando, fatores que vão determinar ali o aprendizado que a criança tem. A gente tem uma ferramenta dentro dele que chama análise de tarefas e rastreamento de habilidades, que a gente pode ver com detalhamento quais são as habilidades esperadas, e aí a gente vai observar ali que respostas a gente vai ter, tá bom? E por fim, é interessante também que a gente pode trabalhar, né? A gente tem acesso ao plano de ensino individualizado, que aí a gente vai trabalhar em cima de cada nivelamento que a gente fizer, ok? A gente tem um teste, né, um protocolo, vamos dizer assim, melhor, que a gente não vê muito por aqui, tá bom? Ele não tem padronização brasileira, mas quando a gente ouve grandes profissionais que trabalham com aba, e muitos deles às vezes nem trabalham só com crianças aqui do Brasil, a gente vê que eles comentam e que eles falam sobre esses protocolos, e um deles é o ABLS-R, tá bom? Ele geralmente é utilizado com crianças maiores, tá? E ele avalia áreas acadêmicas relacionadas à linguagem, à escrita, tá bom? Ele é um instrumento que ele vai servir como guia para a gente pensar naquelas habilidades básicas de comunicação e de aprendizagem, tá certo? No total deles, são 544 atividades que estão divididas entre 25 áreas. Então, você vê que é algo robusto e completo ali, complexo, vamos dizer assim, tá? Trabalhando ali interação social, autoajuda, habilidade motora, né? E elas estão aí para crianças pré-escolares com desenvolvimento típico, ok? A versão original foi lançada inicialmente em 1998 e a gente agora, já em 2006, né, quando a gente falou ABLS-R, então em 2006 teve já uma revisão, a primeira revisão
deste protocolo, tá bom? E aí ele vai fornecer uma série de outras sequências significativas que não tinham no anterior, então a gente vai ter umas melhorias aí adicionais em relação a atividades, aí, atenção e outras atividades até que estão relacionadas em conjunto ali para a fluência dessas habilidades que estão sendo trabalhadas, tá bom? E aí, quando a gente fala do ABLES, a gente tem do mesmo autor o AFOS, que ele é... Lembra que o ABLES a gente disse que é utilizado com crianças menores? O AFOS ele já vai ser utilizado com adolescentes e com adultos. E ele vai avaliar, né, faz essa avaliação mais de habilidades funcionais, né? Também parte de rotina, o autocuidado, e ele também normalmente é utilizado para, quando a gente pensa em pessoas com TEA, com um suporte maior, já que trabalha ali nível 3, tá? Que precisa do suporte, do apoio ali e que é nível 3. Ele, da mesma forma que o ABLES, ele não tem padronização brasileira também. Mas a gente, quando ouve pessoas que são relacionadas aí ao mundo da aba, que trabalham avaliação, a gente vê que são 2 protocolos que são utilizados e que eles falam bem desses protocolos. Mas aí a gente tem que lembrar que você vai utilizá-lo em outra língua e vai utilizá-lo também por um valor aí, normalmente em dólar ou em euro, tá bom? Outro também, quando a gente pensa em nível 3, nível 2, a gente falou do AFOS e também tem o Essential for Living. Ele também a gente vai utilizar com pessoas com TEA, também nível 3, tá? E aí a gente tem que lembrar, quando a gente fala dessas avaliações, mas a gente já não avaliou que ele é nível 3? Então, por que eu preciso aplicar? A gente tem que entender que quando a gente fala em vou trabalhar habilidades, e essas habilidades são para mudança de comportamento, que essas habilidades são para reforçar algo, eu tenho que lembrar que a pessoa que é autista, ela não vai deixar de ser autista, mas ela pode desenvolver habilidades que podem diminuir este nível de apoio que ela precisa. Então, é importante a gente também fazer essas avaliações para entender quais são realmente as habilidades que essa pessoa precisa, para a gente entender que eu posso reforçar, eu posso trabalhar com ela para que ela melhore essas habilidades e tenha menos dificuldades ou de relação, ou de autocuidado, ou de outra coisa que ela precisa. Então, tudo isso é muito importante. E aí chegamos a um protocolo que a gente utiliza aqui no Brasil, que eu gosto, eu acho que é um material muito bem feito, muito bem trabalhado, que é o Protea-R, né? Ele vai ser um instrumento aí interdisciplinar. Além de fazer, vamos dizer, a avaliação, ele também vai trabalhar, né? Ele vai fazer uma anamnese, né, quando a gente pega o livro de avaliação dele, né, o volume 1, ele mostra para você como você pode realizar a anamnese. Depois ele vai te mostrar como você vai fazer a avaliação propriamente dita com a criança e vai também te dar uma entrevista devolutiva, vai te mostrar como você vai realizar essa devolutiva. E junto com ele a gente tem a folha de avaliação que será preenchida conforme a criança for trabalhando ali cada atividade que foi colocada, tá bom? Ele é utilizado para crianças com 24 a 60 meses, então 2 anos a 5 anos, tá bom? Como são crianças de 2 a 5, a gente verifica que é muito utilizado com crianças não verbais pela idade. E a gente também verifica crianças que não conseguem verbalizar, que ele também
trabalha muito bem aí o que ele se propõe a fazer. Então, a idade que a gente vai propor é essa, e a gente verifica que se a criança não verbalizar, isso não vai prejudicar aí a avaliação que vai ser feita, ok? Muito pelo contrário, ele é feito para trabalhar as crianças que não são verbais, ok? Quando a gente pensa em psicólogos, ele é validado pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Então, dentro daqueles testes que são liberados, que são padronizados, né? Que a Conselho Federal de Psicologia coloca ali para a gente poder utilizar, o ProTEA-R tá dentro aí desses quesitos, tá bom? Ele tá aprovado, aí tá liberado para ser trabalhado, tá bom? Ele é padronizado, então, para utilização. E aí, ele também tem toda a versão em português, tudo direitinho, e você pode utilizá-lo, um material muito bom também, eu gosto muito, tá? A gente tem a escala CARS 2, né? Que a gente uma escala que identifica ali o espectro autista, e ela foi criada ali dentro das definições ali de Rutter e Ritvo, tá? E aí eles vão pensar em 3 pontos principais ali que eles vão avaliar, tá bom? O desenvolvimento social, o distúrbio de linguagem e habilidades cognitivas e o início precoce do transtorno, tá? Antes de 30 meses, ok? Essa escala, a gente vai ter a CARS e a gente tem a CARS 2, tá? Quando a gente fala da CARS, a gente tem versão dela em português, mas quando a gente fala da CARS 2, a gente já só possui em língua inglesa, e se você for comprar, ela vai ser em inglês, e temos uma padronização dela com o português de Portugal, mas aí você vê que algumas palavras, e vai ser comprado em euro também, tá bom? Certo? E a gente tem algumas outras avaliações também que a gente considera importantes, mas que a gente já não verifica, não tem muito o acesso a elas aqui, que é o ADIR, né, o ADR, que é uma escala, gente, que ela como eu disse no início, né, ela é considerada padrão ouro, né, dentro da avaliação do autismo. Só que aí a gente tem que lembrar, a gente não tem a validação dela aqui. Então, para você aplicar um protocolo desse, você tem que comprar uma versão estrangeira e vai pagar também em outra moeda. Você vai ter que fazer uma tradução e você vai poder fazer a aplicação. Mas a gente vê que tem, assim, para quem não está acostumado, fica um pouco mais difícil, né? Porque quando a gente pensa, eu tenho que traduzir, e aí a gente tem que pensar nessa tradução de uma forma que realmente você passe ali o que realmente está escrito e a forma que realmente tem que ser dita, trabalhada, a instrução ali de forma correta para que seja fidedigno ali aquela resposta que você está dando. Então, é muito importante essa observação. Às vezes a gente fica pensando assim, eu queria esse protocolo, padrão ouro, tal, né? Vai fazer uma diferença aí na minha... quando eu for avaliar alguém. Claro, né? Se a gente vê que é algo ali top, que está ali tendo ali um resultado muito bom, mas a gente tem que pensar se a gente está preparado para aquilo. Se a gente não está preparado, será que na nossa aplicação ele também é padrão ouro? Tá? Não estou dizendo que a gente não saiba fazer, mas às vezes a gente não está preparado ainda para aquilo, né? Então a gente tem que pensar na fluência da nossa língua, a fluência da língua que ele está escrito, se eu sei fazer uma tradução, se eu sei fazer uma tradução boa sobre aquilo, se eu tenho tempo para trabalhar isso, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, porque assim, eu não trabalho um protocolo padrão ouro.
mas eu trabalho, eu tenho domínio sobre um protocolo brasileiro ou que tem uma tradução e que eu faço isso muito bem. Então, para mim, aí já é uma coisa particular minha que eu digo para você, você está fazendo padrão ouro, você está dando o melhor que você pode, tá? Quero que vocês entendam que ele não tem o selinho lá de padrão ouro, mas quando a gente faz a coisa o melhor que a gente pode, a gente domina aquilo e a gente é muito bom naquilo, às vezes ele vale mais do que você pegar algo que você não tem ali a vivência, a prática, a experiência e aplica ali, né? Vamos botar no português assim, chulo ali, meia boca, e às vezes a gente não tem o resultado e não dá aquela alegria no nosso coração, como se a gente fizesse algo que a gente realmente sabe. Então, tudo isso a gente tem que ir ponderando. Mas não quero dizer que você não possa ir atrás, aprender, ficar muito bom e fazer um super atendimento e uma super avaliação também com ele. É isso que eu quero que cada um reflita de qual é o tempo que eu tenho para isso, o que eu sei sobre isso e como eu vou fazer isso, tá? Não é só porque a gente ouviu que algo é bom que a gente tem que ir atrás. A gente tem que pensar se a gente está preparado. Para quem estiver preparado, vai em frente e vai lá e faz. Quem não tiver, vai indo devagar. Daqui a pouco a gente está preparado e também vai. Tá certo? Então, a gente vai fazendo devagar. O ADR, a gente vai trabalhar então com ele. Linguagem e comunicação, interação social e recíproca, comportamentos repetitivos e estereotipados, e a gente também trabalha um pouco ali o humor e comportamentos anormais não específicos, tá bom? O ADR, ele normalmente é utilizado em conjunto ali com o ADOS, e aí, de novo, o ADOS não é padronizado e também não é traduzido, tá bom? Mas também tá dentro aí de um padrão ouro aí dentro das escalas do autismo, tá certo? E a gente vai ter, então, quis mostrar para vocês ali protocolos que são mais utilizados, mais falados, né? Aí você veio falar para mim assim, Karina, mas eu não posso agora comprar nenhum desses protocolos, eu não tenho como adquirir esses protocolos. Como que eu faço para identificar se a criança está dentro dos marcos ali do desenvolvimento ou não? Vou dar uma dica para vocês. Aí, do mesmo jeito que a gente tem ali protocolos padrão ouro, vou dar agora para vocês uma dica de ouro também. Então, vamos lá. Quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, quando eu era criança, quando eu nasci, a gente recebia uma caderneta de vacinação, vinha só assim, uma folhinha dobrada, que aí eles colocavam, marcavam ali as vacinas que a gente tinha tomado. Depois, né, o SUS, né, o Ministério da Saúde, fez uma caderneta de vacinação padronizada, que na realidade é uma caderneta do desenvolvimento da criança, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente pode utilizar a caderneta também se eu não tenho acesso ali a um protocolo ou aos marcos ali do desenvolvimento. Quando a gente vai folheando a caderneta de vacinação, ela fala sobre o desenvolvimento da criança, ela coloca sobre outras coisas relacionadas à saúde, a acidentes, né, como evitar acidentes e tal. E tem uma parte que ela coloca desde o nascimento da criança até 10 anos e ela vai pondo os marcos. Só que ela põe os marcos e depois ela diz como que você pode trabalhar esse marco. Aí ele vai dizer, a criança, saber se a criança já vira o pescoço. Aí ele fala, como você vai avaliar? Peça para que ela leve o pescoço de um lado para o outro, né? E aí você vai anotando se acontece ou não. Então, esses marcos, eles vão colocando ali de meses e vai aumentando até chegar
no 10º ano da criança. Então, se inicialmente você, por exemplo, VibMap, que vai olhar ali os marcos do desenvolvimento. Não tenho o VibMap, não posso comprar agora o VibMap, mas eu queria fazer essa avaliação com uma criança que eu tenho. Então, se você tem uma carteira de vacinação, e se não tiver, não tem problema, vou enviar lá nos materiais em PDF para você a carteira de vacinação menino e menina, e vocês vão poder utilizar então ali a folhinha que vem os marcos para vocês poderem utilizar e entender ali o que está acontecendo. Aí vocês vão trabalhando ali suas crianças, né? Vão financeiramente ficando melhores e daqui a pouco vocês vão começando a comprar aí os protocolos também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado dessa dica aqui no final e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção.